Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bea Laguna, mentora da Brabo Concursos e estou aqui hoje para a gente dar continuidade às sessões de produtividade. Antes disso, eu vou pedir para vocês, por favor, se inscreverem no nosso canal, deixa um like para eu saber que eu estou te ajudando e também ativa o sininho aí para você ter notificações de novos vídeos, certo? Vamos lá, assunto de hoje, motivação. Bora lá! Olha para essa figurinha, não se esqueça também de ter o seu papelzinho aí do lado, pode deixar 4 linhas no final, passar um risco aí para os insights ou na lateral, anotar aquilo em que você acha que a carapuça serviu, sabe quando eu falo e você fala, ixi, tá falando comigo? É para mim, né? Preciso estabelecer essa meta? Então vamos lá. Motivação, reflexões aí. Você se considera um estudante motivado? Estuda com tranquilidade, eu acho difícil, tá? Às vezes é difícil ir, né? Não estou falando aqui da concentração, que foi um outro item que a gente já conversou, mas é difícil ir para o local de estudo. Você possui modelos de inspiração? Quem são? Motivação é aquilo que te faz começar. Hábito é aquilo que te faz continuar. Vamos falar um pouquinho aqui de algumas questões relativas à motivação. Vou até tirar dessa tela aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre criação de realidade, que é um assunto que tem muita discussão sobre ele, né? Vou criar a minha realidade, isso é balela. Tem aluno que tem um balelômetro ali alto, eu falo sobre criar realidade. Ih, já vi essa história. Mas vamos pensar mesmo numa imersão em inglês, alguém aqui que já tenha feito? Quando a gente estuda inglês, a gente começa até a sonhar em inglês. Certo? Então, muitas vezes a gente tem uma influência na nossa realidade, de acordo com a forma com a qual a gente pensa. Se eu quiser, eu acredito muito nisso, se eu quiser criar uma realidade de estudo mais leve, uma jornada mais feliz, eu posso. E se eu quiser criar uma realidade opressora e viver essa realidade, eu posso também. E isso vai influenciar na minha motivação. Falei para vocês sobre positividade em vídeos anteriores e quando eu tenho contato com ambientes negativos, pessoas negativas, isso interfere na minha motivação. Os meus pensamentos são o motor do meu trabalho. Eu tenho que tomar muito cuidado com a forma com a qual eu penso, o meu olhar para as coisas, né, a mentalidade que a gente conversou, porque esse olhar muito negativo, conviver com ambientes negativos, podem influenciar a minha motivação. Eu posso me desmotivar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu abro o meu grupo de estudos, o pessoal está falando de uma notícia muito ruim. No jornal deram uma notícia desfavorável para concurseiro, eu fico aquilo ali no dia todo. Se o meu grupo não estiver legal, aquele dia está muro de lamentações, todo mundo está reclamando de alguma coisa, silencia, certo? Eu vou dar um exemplo também na época da Covid, olha só, eu atendi 2 alunos, olha que diferença. Esse aluno, o menino passou na Polícia Federal. Ele falou assim para mim, nossa, é triste dizer isso, tenho até vergonha de falar isso, mas a pandemia está assim, me ajudando nos estudos. Por quê? Eu perdia 2 horas de transporte. Agora com a pandemia, eu estou ganhando 2 horas, porque essa hora eu estou estudando, então eu faço o meu trabalho no tempo. Lembra que a gente falou sobre quiet quitting, acting your wage, né? Eu faço o meu trabalho, entrego no tempo. Mas essas 2 horas que eu perdia me arrumando, indo para o transporte e tal, eu estou estudando mais. E ele tirou ali uma vantagem de uma situação teoricamente desfavorável. Uma outra aluna, que eu até indiquei para ela ter um acompanhamento, ela ficou muito abalada e ela passava o dia vendo as notícias da pandemia. Isso foi em 2020, tá? Ela sabia naquele dia quantas pessoas tinham morrido na Itália e chegava na sessão, aí mais 1.500 pessoas, meu Deus do céu. Eu tenho medo disso pegar na minha família, de atingir a minha família, meus filhos. Eu tenho medo de estar doente também. E ela ficou vivendo aquelas notícias, ela via todos os jornais. Então, ela ia para o UOL, depois para o Globo News, e ela estava expert em Covid, certo? E eu falei para ela, olha, você está criando uma realidade aí de doença, de perigo, de medo, de apreensão, de ansiedade. Será que isso favorece sua jornada de estudo? E ela falou assim para mim, mas você quer que eu fique alienada numa situação dessas? E eu acho que tem um meio termo, pessoal, entre a gente se alienar totalmente, mas também a gente tirar o que é tóxico, porque o que ela poderia fazer? Agora a gente já sabe tudo isso, mas no início, em que era novidade, né? Ver ali no Ministério da Saúde, no site, o que é necessário. Então, é indicado usar máscara, passar álcool gel,
isso e aquilo, eu vou fazer o que está no meu controle. Mas ficar vendo essas notícias o dia todo e deixar de estudar, não. Então, olhem como o mesmo fato afetou os alunos de forma diferente, tá? Isso acontece também com os canais aí em que vocês têm as notícias. Tomem cuidado com os ambientes aí. Outra coisa que eu queria falar sobre motivação, às vezes eu penso que o meu resultado está totalmente 100% relacionado com a minha motivação. Então eu vou estudar se eu estiver motivada. Se eu não estiver, eu não vou. E eu posso mudar um pouquinho essa chavinha e pensar que o meu resultado ele está relacionado também com a minha ação. Se eu estiver motivada, vai ser muito bom, o meu estudo vai ser top. Mas, se eu estiver desmotivada, eu não preciso não estudar, eu vou lá entregar o meu melhor. Lembrem-se de quando a gente não estuda, a gente não fica no zero, a gente vai para o negativo. Não estudar me faz começar a perder o que eu já tenho, tá? Porque a gente sabe que a gente vai esquecendo, o conteúdo não é visto. Sempre pense assim, entregar alguma coisa é não estar negativo, tá? Se você está no zero, no 1, você já está no lucro. Então sempre entregue e pense também que você já está exercitando o seu lado profissional quando você passar. Porque imagine que o juiz me peça uma minuta e eu fale para ele assim, doutora, eu não estou afim, estou tão desmotivada, vou entregar não. Você não vai poder fazer isso no seu trabalho. Por que você faz isso com o seu estudo, que é algo que você tem que enxergar de forma profissional, que é algo que você tem que enxergar como o seu trabalho e você é o CEO do seu estudo. Ninguém tá vendo, não tem uma cobrança externa. Se você quiser, você deita e fica vendo Netflix, né? Mas, e o trato que você fez com você mesmo? E o contrato, né? O que você combinou? Como é que você vai se sentir depois? Mesma coisa quando a gente come muito doce, na hora é uma delícia, né? Mas e o depois? Quando a calça não fecha, certo? Então, lembre-se de estudar no horário que você pôs na sua agenda e ponto. Coloque estímulos externos, frases, é muito interessante colocar, a gente fala que são os mantras, mas são frases que reprogramam também, né? Tinha um farmacêutico chamado Emile Coué, ele nasceu em 1857 e ele sacou isso e ele colocava ali as frases para os pacientes para eles lidarem melhor com os tratamentos, está até na Wikipédia, se vocês virem. E tem documentação sobre essa forma aí de autossugestão, né? Vem da mente, mas nós temos estímulos externos que acionam. Então, sempre coloque essa meta aí de estudar no que está na sua agenda, tá? Dor e prazer, eu posso me motivar pela dor de ter dívidas, de estar numa situação difícil, de odiar meu trabalho, e pelo prazer também, quando eu passar eu vou poder guardar um valorzinho ali, comprar um carro, porque eu não aguento mais andar de ônibus. Eu andava de metrô quando eu estudava também, então assim, foi muito bom poder comprar um carro. Aí eu vou me motivar por uma viagem, talvez, que eu queira fazer, por morar num lugar mais próximo do meu trabalho. A gente sabe que a gente tem um teto de valor, né, no cargo público, mas a gente sabe também que que ele traz uma vida digna pra gente. Então, isso é um motivador, tá? Queria falar um pouquinho também dos sabotadores, alguns sabotadores que eu percebo quando a pessoa trabalha. Eu acho interessante falar disso. A gente tem vários sabotadores, né? Pense no seguinte, dividam aí numa folhinha perdas e ganhos. Que ganhos que você vai colocar? Eu vou exemplificar alguns, você põe depois os que você quiser, tá? Mas que ganhos que eu posso colocar ali? Eu vou ter um salário legal, vou trabalhar num órgão público com uma estrutura legal, vou ter licença prêmio, quinquênio, 13º, horário fixo, um salário que atende as minhas necessidades e tal, e a gente coloca tudo ali que tem o cargo público, por hora não ter tanto medo, né, da instabilidade que existe na iniciativa privada, e são os seus ganhos, né. Do outro lado, você vai colocar suas perdas. E a gente tem perdas também. Então, por exemplo, deixar de ser dona do nosso horário, eu acho que é a maior. É o que eu mais vejo os alunos quando eu ponho para refletir, porque no começo eles acham que não estão perdendo nada, mas deixar de ser dono do meu horário, às vezes, é algo que pode me afastar do estudo. Eu durmo à tarde, eu começo a hora que eu quero, eu visito a minha mãe, eu almoço na minha mãe, né? E aí, isso pode ser um sabotador, eu vou ter uma subordinação, eu tenho que fazer entregas, né? Eu tenho cobranças, uma contraprestação do meu serviço, entre outras, tá? E para o pessoal que trabalha, o que eu reparei também? Por exemplo, atendi uma moça, ela ganhava mais do que o cargo pagava. Então, por exemplo,
Ela trabalhava com seguros e ganhava 8, 9 mil reais, o cargo estava pagando 6, 7, com os benefícios também. E, mesmo assim, ela queria o cargo. Por quê? Porque nesse trabalho, nessa seguradora, ela trabalhava até 9 da noite. Ela falou que ela não tinha aquele descanso que eu comentei com vocês, né? O descanso mental, ela não descansava a mente. Então, ela estava sentindo muita fadiga, né? Um esgotamento. Ela, na verdade, estava quase com burnout. Todos os sintomas, a gente sabe que mentor não faz diagnósticos, tá? Mas a gente encaminha. E a gente percebe quando a pessoa está com uma estafa, porque essa é uma matéria da produtividade, né? O esgotamento pelo trabalho. Claro que o tratamento não vai ser o mentor que vai fazer. Mas, o que acontece? Então, ela falou, olha, mesmo o salário sendo 1.000, 2.000 reais a menos, o fato de eu trabalhar das 9 às 5 e fechar a porta e poder fazer o meu exercício, estar com a minha família, vai valer a pena. Então, sempre que você tiver um fator que pode ser um sabotador, tente olhar para o motivador. Então, tá, eu tenho um salário maior, mas por que eu estou buscando esse cargo público? Tente reafirmar isso. Eu estou buscando porque eu quero estabilidade, porque eu quero um horário melhor, porque eu quero ter mais qualidade de vida, enfim. Eu atendi pessoas, por exemplo, que gostam muito do que fazem. Então, eu atendi uma veterinária, ela ama o que ela faz, ela gosta demais. E isso pode ser um sabotador. Aquele que odeia o trabalho, ele está no lucro nesse aspecto, porque ele quer sair logo, né? Mas assim, ela adorava, ela falou, nossa, para mim é uma dor deixar de ser veterinária, mas eu não estou conseguindo sobreviver desse salário aqui na minha cidade. Inclusive, naquela sessão que eu falei para vocês do favorzinho, essa moça, à noite, o pessoal da vizinhança baixava lá com os pets, você pode dar uma olhadinha, né? Nem remunerando queriam, esse foi um problema também. Ela não estava precificando, não estava se impondo e nem a remuneração ela estava tendo de algumas pessoas. E ela falou, olha, mas eu gosto tanto, eu perguntei como é que é, né, deixar de ser veterinária para passar no concurso e tal, porque às vezes você tem que fazer uma renúncia mesmo que temporária. Mas lembrem-se de que a gente pode conciliar algumas profissões, como eu disse para vocês. Então, nada impede que a pessoa seja funcionária pública e autônoma, e empresária desde que não administradora, como eu falei. Então, se você gostar muito do que você faz, tente pensar que você só está suspendendo essa atividade e que depois que você passar, você vai poder conciliar, é uma possibilidade. Só para isso não doer tanto e não ser um sabotador para você, tá? Então, o exercício que fica aí é verificar suas dores, os seus prazeres, os seus ganhos, as suas perdas e sempre levar para o lado da motivação. Reafirma, tá, o salário é o mesmo, mas aqui tem estabilidade, que é algo que eu prezo, né? Tá, o salário é o mesmo, o salário é maior, o salário que eu tenho é maior, mas o horário é melhor. Sempre reafirme, busque para você se motivar, sempre falando para você por que você está fazendo aquilo, né? Não é à toa, tem um porquê de você buscar. E isso pode te gerar engajamento e motivação. Tá bom? Pessoal, fico por aqui, espero ter ajudado vocês e peço novamente que vocês se inscrevam no nosso canal, porque tem muito vídeo legal aqui, não só de produtividade, mas das matérias também, outros assuntos. Deixe o seu like e ative o sininho para outras notificações de vídeos, tá bom? Até mais!